Olá, galera linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que estejam bem, alegres, felizes e curtindo não só as férias, mas esse mês de festas, não é? As nossas festas natalinas. E aí, prontos para aprender mais uma história sobre o nascimento do nosso poderoso e Salvador Jesus? A nossa história de hoje tem por título, Alegria para todos os povos. Durante o Natal, nós costumamos dar presente para as pessoas que a gente gosta. Nas escolas, nas empresas, as pessoas fazem o amigo secreto. E a gente se reúne junto com as nossas famílias, com os nossos amigos. Também é um tempo de enviarmos mensagem, né? Às vezes é a pessoa que você gosta, um parente mora longe, não deu para enviar um presente. E aí você envia o quê? Uma mensagem desejando um Feliz Natal. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre uma mensagem de alegria que foi enviada para todo mundo. Todo mundo recebeu essa mensagem. Só que na época que ela foi enviada, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Instagram. Como é que as pessoas enviavam as mensagens? Deus usava quem? Os seus profetas para poder entregar a mensagem que ele queria para o povo. Então, essa mensagem que eu vou contar para vocês hoje, ela foi enviada mas muitos anos atrás, muitos anos. Existia um homem chamado Isaías. E Isaías era um homem muito importante. Ele era um conselheiro do rei de Judá. Agora você imagina se fosse eu, você um conselheiro do rei. Eu ia lá arrumar meu cabelo, colocar minha melhor roupa, passar um perfume, me arrumar, porque eu ia me apresentar perante o rei, não é? Nossa, com certeza a gente deveria ficar nervoso. Ai, meu Deus, vou ver o rei hoje. Nossa, não seria assim? A gente ia ficar naquela expectativa. Mas Isaías já estava acostumado, porque ele, como conselheiro do rei, sempre que o rei tinha que decidir alguma coisa, chamava Isaías para dar conselho para ele. Então Isaías se arrumou, se preparou e foi perante o rei de Judá. E quando ele foi lá, o rei falou o que queria que Isaías aconselhasse ele. Depois que Isaías terminou de aconselhar o rei, ele voltou para sua casa. E quando Isaías estava na sua casa, ele teve uma visão. Crianças, ele teve uma visão com o rei todo-poderoso. Olha só essa visão que Isaías teve. Isaías ficou preocupado, porque quando ele estava vendo esta visão, ele viu o Senhor Jesus assentado no seu trono. E quando Isaías teve aquela visão, ele sentiu a terra tremer debaixo dos seus pés. Isaías ficou com muito medo. Isaías já havia conhecido outros reis, mas ele nunca tinha visto nada semelhante àquela visão. Este rei era diferente de qualquer um, porque era o próprio Deus. Olha só, Isaías estava vendo o Senhor Jesus, o perfeito e poderoso Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é o Deus que criou todas as coisas, criança. Foi ele quem criou eu, foi ele quem criou você. No Natal, você provavelmente vê figuras, vê desenhos, né, da manjedoura, do primeiro Natal, do menino Jesus. Ele só foi chamado de Jesus quando veio ao mundo como um bebê. Contudo, ele sempre existiu. Ele é o Filho perfeito de Deus. Ele estava no princípio da criação do mundo. Na verdade, Jesus é Deus e ele fez tudo, inclusive as pessoas. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 2 e 3. Deixa eu ler aqui para você. Olha só o que está escrito, ó. Ele
é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, aqui está falando que Deus, ele sustentou toda a criação através do poder da sua palavra. E Deus, na sua glória e esplendor, ele é grandioso em poder. E Jesus sustenta tudo no universo, inclusive você e eu. Deus criou você e o ama com um amor eterno. Ele mandou Jesus ao mundo, que é o seu filho, para que você viva com ele para sempre. Então, em 1 João 4 e 9, está escrito bem assim, nisso é manifestado o amor de Deus em nós, por haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por ele. Olha só que coisa maravilhosa. Então, Deus o Filho foi enviado por Deus Pai para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Isaías estava contemplando o Senhor maravilhado, o poderoso Rei de todo o universo. Quando viu que Jesus é poderoso e perfeito, ele ficou com medo. Isaías ficou com medo. Ele falou assim: ai meu Deus, e agora eu estou diante do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E Isaías ficou com muito medo. E Deus escolheu Isaías para ser um mensageiro especial, que na época dele era conhecido como profeta, para entregar a mensagem de Deus para o povo. E às vezes Deus mostrava coisas que aconteceriam no futuro para Isaías. Hoje nós podemos usar a internet ou ver a TV, e aí a gente vai saber notícias do que aconteceu durante o dia, do que aconteceu no passado. Mas do futuro, daqui a 100 anos na frente, não tem como a televisão e a internet falar isso pra gente. Mas Deus, ele usa os seus profetas para nos dar notícias das coisas vindouras que ainda vão vir a acontecer. Então Deus mostrou a Isaías algumas coisas que haveria de acontecer com o mundo. E algumas dessas coisas, Isaías não gostou muito não, ele ficou muito triste com as coisas que Deus mostrou para ele. Porque Deus mostrou para ele todos os reinos do mundo. E eram notícias muito ruins, de que o mundo estava o quê? Todo em pecado, as pessoas perversas por todos os lugares. Também alertou de que a maioria das pessoas não estaria disposta a ouvir aquela mensagem que Deus estava dando para ele. As pessoas não gostariam de ouvir sobre o resultado dos seus pecados. E por isso, Isaías ficou ao mesmo tempo muito triste e muito temeroso de entregar essa mensagem. E você também, criança, pode não gostar de ouvir as más notícias, mas Deus está avisando do seu pecado também e que ele deve ser castigado. Olha só, todas as pessoas nascem querendo fazer o que Deus diz para não fazer. Quando você desobedece os seus pais, quando você maltrata alguém na escola, tratando mal seus colegas de maneira maldosa, ou planeja fazer o mal contra alguém, o pecado prejudica você e o impede de desfrutar da amizade de Deus. Deus, o Rei do Universo, ele não vai permitir que o pecado continue dominando aqui para sempre. Ouça o que Deus diz em Isaías 59 e 2. Olha só o que Deus falou para Isaías, que está aqui no capítulo 59 e no versículo 2. Vamos ler o que Deus falou para Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o nosso pecado faz o quê? Com que nós vivamos separados de Deus.
Mas estas coisas que podem separar você de Deus, ele nos dá o quê? Uma esperança. Ele está pronto a lhe dar salvação do seu pecado. E por isso que ele avisa que o pecado deve ser castigado. E Deus disse a Isaías para avisar as pessoas do seu pecado. Ele falou para Isaías: Isaías, avisem as pessoas do seu pecado e que o pecado delas me deixa eu muito triste. E Deus mostrou a Isaías parte do seu plano para resgatar o mundo do pecado. Ele não lhe mostrou como tudo aconteceria, mas lhe deu diferentes mensagens que eram pistas sobre um poderoso Salvador que haveria de vir no futuro. Naturalmente, Isaías se perguntava o que significava alguma dessas pistas sobre o Salvador e quando ele se tornaria realidade. Ele as escreveu e compartilhou com outras pessoas. Mais tarde, Deus colocou na Bíblia essas profecias sobre o Salvador que viria e como essas promessas se cumpririam. Centenas de anos depois de Isaías morrer, Deus mandou outras pessoas que escreveram uma parte da Bíblia, ou seja, o Novo Testamento, que conta muito sobre as mensagens que Deus tinha dado para o profeta Isaías, olha, 700 anos antes, 7 séculos antes delas acontecer. Quanto tempo, hein, crianças, levou para que essas profecias se cumprissem. Agora você imagina, o papai faz uma promessa para você bem assim, ó, no seu aniversário eu vou te dar um presente. Aí ele fala isso no começo do ano, o seu aniversário é lá pelo meio do ano, você já fica ansioso. Ai meu Deus, meu aniversário chega logo, o que o papai vai me dar de presente? Agora imagina, Isaías morreu, passou-se várias gerações para que se cumprisse aquilo que Deus tinha falado para ele na sua palavra. Então, ó, Deus deu para o profeta Isaías essas revelações. Embora ele não compreendesse o significado, algumas das mensagens que Deus lhe deu foram sobre o quê? Sobre o primeiro Natal. E eu tenho aqui, ó, alguns cartões de Natal. São algumas pistas sobre o que Deus mostrou para Isaías. Olha só, quando você vê assim, ó, esse par de pezinhos aqui, do que é que você lembra? Que pista será essa? Pense que esses pés de bebê significa, enquanto eu leio para vocês a mensagem aqui que Deus deu para Isaías e que foi cumprida, e que está lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus 1, 22 e 23? Está escrito bem assim: ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Olha que coisa maravilhosa. Ele teria um pai humano, né? Ele teria o que? José como pai, mas ele seria o que? Concebido pelo poder do Espírito Santo. Crianças, agora imagina, isto certamente é uma coisa maravilhosa que Deus falou. Deus também, depois que ele falou com Maria, ele falou com quem? Com José. Isso é exatamente o que aconteceu centenas de anos depois. Deus enviou um anjo, a jovem chamada Maria, para lhe dizer que ela seria a mãe do Salvador, e o próprio Deus faria o bebê crescer em seu ventre. E será algo totalmente diferente. Quando José, o noivo de Maria, ficou sabendo, ele ficou chateado
Ele pensou que Maria o havia traído, mas Deus enviou um anjo para contar a José que o bebê era filho de Deus. E até disse para José qual seria o nome do bebê. Você sabe qual é o nome desse bebê? Isso mesmo! O bebê é Jesus, exatamente como Deus havia dito para José. O nome Jesus significa o Senhor que salva. E Deus disse a José que o bebê seria o quê? O Salvador do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Não sabemos em que dia Jesus nasceu. Muitas pessoas em todo o mundo comemoram o Natal no dia 25 de dezembro para lembrar o dia especial em que o Salvador do mundo nasceu. Então, o nascimento de Jesus trouxe grande alegria. No livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 10, vamos ver o que está escrito lá. Em Lucas 2:10 está escrito bem assim, ó. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos agora para a nossa segunda pista. Olha só essa segunda pista aqui. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vê essa coroa assim, bem bonita, o que você imagina? Isso mesmo. Agora, faça de conta que você está colocando o quê? Uma coroa na cabeça. Imagina você colocando a coroa na cabeça. Deus mostrou a Isaías que aquele menino era um grande rei. Ele era o verdadeiro filho de Deus. E por isso que sábios importantes trouxeram presentes para Jesus quando ele nasceu. Quando ele ainda era pequeno. Que tipo de presente você daria para Jesus? Fala aí, crianças. Eles deram ouro, mirra, incenso, que eram coisas muito valiosas naquela época. Ele era o grande e poderoso rei. Então, esses sábios importantes ficaram maravilhados e entusiasmados de conhecer Jesus, o Salvador de toda a humanidade. E a Bíblia diz que eles ficaram muito felizes quando encontraram Jesus. E quando eles estavam lá, presenteando Jesus, olha só, eles entenderam que eles estavam diante do Rei Todo-Poderoso. E ele provou ser o Deus poderoso que realizava feitos maravilhosos. Quando Jesus cresceu, o que aconteceu? Ele fez muitos milagres, mas essa figura aqui, o que lembra a você? Ele mostrou às pessoas que ele é Deus e o mesmo Deus Santo que Isaías viu sentado no seu trono. E que pista será essa daqui? Então, vamos ler o que foi que Isaías profetizou sobre essa pista aqui, ó. Está no livro de Isaías, no capítulo 53. Vamos lá. E no versículo 5. Olha só o que está escrito aqui, ó. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, crianças, Jesus, depois de ter nascido, ter feito muitos milagres, enquanto ele andou aqui sobre a terra, o que aconteceu? As pessoas, homens maus, foram e o crucificaram, fizeram maldade com ele, colocaram ele numa cruz, pregaram ele com aqueles pregos
Isso provavelmente pareceu estranho para Isaías, mas então Deus mostrou a ele a coisa mais incrível de todas, que o Salvador seria morto para pagar a culpa do nosso pecado. Deus prometeu prolongar os nossos dias. Isso significa que o Salvador, depois de morto, viveria. Isso é exatamente o que aconteceu. Depois, crianças, de muitos dias que Jesus foi pregado lá na cruz do Calvário, depois que ele foi crucificado lá na cruz, né? Foram homens, José de Arimateia e Nicodemos, que eram homens poderosos daquela época, homens ricos, eles foram e pediram para o governador o corpo de Jesus. E falaram para ele, falou assim, nós não queremos que o nosso amigo fique lá na cruz, o senhor dá o corpo dele para nós? E aí ele foi tratado por pessoas que o amavam, que o envolveram em panos especiais e especiarias muito caras. E depois de colocar ele numa sepultura nova, que ficava num jardim, ele foi tratado como uma pessoa rica, assim como Isaías havia escrito. Deus permitiu que essas coisas terríveis acontecessem com Jesus, porque ele sabia que só assim as pessoas poderiam ser salvas dos seus pecados. Então, por isso que Jesus passou por esse sacrifício, para que eu e você tivesse os nossos pecados perdoados. O perfeito Filho de Deus, aquele que não cometeu pecado algum, crianças. Ele deu a sua vida, sofreu para que eu e você tivéssemos a nossa salvação. Ele sabia que a vida eterna é o lugar onde nós merecemos estar. Mas se nós pecamos, nós teremos o quê? A morte eterna. Então, quando Jesus morreu, ele levou o castigo no meu e no seu lugar. Você pecou e merece ser castigado, mas Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele já tomou o castigo no seu lugar. Então Jesus deixou tudo isso acontecesse porque ele ama você, ele me ama e quer nos salvar, ele quer nos dar a salvação. Então o Salvador Jesus nasceu para que ele nasceu? Ele nasceu para trazer alegria para todos os povos. Então, Jesus nasceu para isso, para trazer alegria para todos os povos. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um outro cartão para ver se vocês identificam o que esse cartão aqui quer dizer para nós. Vamos ver o que esse cartão aqui te lembra. Isso mesmo, essa pista nos lembra de algo que ainda não aconteceu. Deus deu a Isaías uma mensagem futura, uma mensagem que seria para todos os povos da terra. Deus mostrou a Isaías que quando Jesus vier, o mundo será perfeito e Jesus reinará sobre ele para todo sempre. Então, Deus mostrou para Isaías que um dia Jesus, quando ele voltasse, até os animais iam viver em harmonia. Tudo e todos de boa vontade vão obedecer a Jesus, que será o rei de todos os povos do mundo. Os países do mundo inteiro serão governados pelo rei Jesus. Agora vocês pensam nas ilhas lá do Pacífico, nos índios, lá na Amazônia, lá no Japão, nos Estados Unidos, todos os povos, em todos os lugares da terra, tendo Jesus como rei. Tudo que hoje é ruim desaparecerá para sempre. Jesus estabelecerá um reino de paz. Todo aquele que crer em Jesus será salvo do pecado e fará parte desse reino e viverá com Jesus desfrutando desta alegria para sempre. Por quê?
que nós vamos desfrutar dessa alegria para sempre? Porque, ó, Jesus traz alegria para todos os povos. Isso mesmo. E olha só, crianças, o nosso versículo de hoje, que está lá em Isaías 45 e no versículo 22. Olha só o que está escrito: olhar para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, o único capaz de nos dar a salvação, o único capaz de nos levar para o céu é só Jesus. Não há outro Deus. Ele é o único capaz, crianças, de pegar o nosso coração cheio de pecado e transformar o nosso coração num coração limpo. Deus quer que você acredite nessa mensagem, que Ele quer alegria para todos os povos, que Ele é o único capaz de te livrar você do seu pecado. Sendo salvo, você poderá voltar a ter comunhão com Deus para sempre. Ele é a melhor notícia que foi dada ao mundo. Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia diz que acreditar em Jesus significa confiar nele. E aquele que levou o castigo que você merecia por causa dos seus pecados, ele morreu na cruz no seu lugar. E você não perecerá e não receberá o castigo de viver separado de Deus para sempre, se você aceitar tudo o que Ele fez por você. Então, crianças, eu vou fazer uma oração agora e eu espero que você aceite Jesus no seu coração, porque quem é Ele? Ele é a alegria para todos os povos. Então, vamos lá fazer uma oração? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus de presente para nós, para toda a humanidade, para que através da vida dele, do seu perfeito sacrifício, nós pudéssemos ter a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Papai, eu sei que sou pecador e eu sei que eu mereci o castigo, mas eu agradeço pelo Senhor Jesus ter tomado o castigo no meu lugar. Obrigada, Jesus, por tão grande sacrifício. E eu te aceito e o recebo no meu coração como meu Salvador, para que eu seja alegre e possa ir morar no céu contigo. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado de hoje e não se esqueça que Jesus traz alegria para todos os povos. Um beijo para vocês.